Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Niterói Cast. Nós seguimos com alguns episódios focados no esporte. Hoje nós temos a alegria e o prazer de receber um nome importante do esporte brasileiro, e especialmente aqui em Niterói também, porque ele atua como treinador, como gestor e também na frente de direitos humanos da cidade. Ou seja, a gente tem um papo muito bacana sobre esporte, transformação social e a importância desse instrumento na cidade com o Carlos Aveiro. Carlos, seja muito bem-vindo. É um prazer, uma alegria te receber aqui. Fico muito feliz pelo espaço e poder falar do esporte e o quanto que o esporte é transformador, para mim é uma missão de vida, na verdade, né. Que legal, é muito bom quando a gente fala sobre isso assim, né, com brilho nos olhos, Sim. com essa trajetória de vida e de trabalho se misturando, né. E aí eu acho que a gente pode abrir, o nosso papo com você contando um pouquinho dessa sua trajetória, né. Você foi atleta, conquistou muitas medalhas, títulos importantes e fez esse caminho de virar treinador, seguir como referência. Como é que foi isso desde novinho? Você sempre teve, essa admiração pelo esporte? Conta pra gente. Então, meu primeiro contato com o esporte, assim, brilho no meu olho, assim, eu quero fazer esporte, foi assistindo flashes dos Jogos Olímpicos de Seul, 1988. Eu vi um brasileiro levantando peso, né, foi chamado assim, eu assistindo, eu tinha 9 anos na época, eu sou de 79, e aquilo pra mim impactou, falei: "Eu quero fazer isso", só que na época a gente só conseguia ver a Olimpíada de 4 4 anos, não tinha internet, só quando passava aqueles flashes assim, e aí eu fui crescendo, me encontrei no esporte na área escolar, fui competir campeonatos escolares lá por Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, pela escola, conquistei já alguns títulos ali a nível do município, e aí fui convidado, né, para treinar no antigo Célio de Barros, atualmente é um estacionamento, é o único estádio do mundo que tem arquibancada, né, o único estacionamento do mundo que tem arquibancada, que é o infelizmente. Então fui convidado para fazer parte de um treinamento de um clube, e assim começa a minha relação com o Niterói, um clube de Niterói, Corredores de Niterói, tá, presidido pelo professor Godoy, assim que eu conheço meu amigo Otto Bahia, doutor Otto Bahia, e fiz universidade em Niterói, fui bolsista no Universo, então minha trajetória como atleta universitário também tem essa relação com Niterói e sempre circulando em Niterói. Então, depois, parque esportivo. Então, no meio do caminho, a gente vai contar mais sobre isso. Legal demais. Que bom, né? Que sorte de Niterói que os caminhos de vocês se cruzaram. E aí, no meio dessa trajetória de treinamento, de estudos, vieram também algumas medalhas, né? E Sim. principalmente aqui com o lançamento do martelo, onde você somou títulos estaduais, nacionais. Como é que foi a sua relação com o esporte em si? Então, eu sempre busquei o levantamento de peso, né? Levantar peso, já vista meu tamanho, né? Então, eu sempre quis isso. E na época era muito escasso. Hoje, com o CrossFit, você tem vários locais É. que você tem acesso à modalidade de levantamento de peso olímpico. Há 20 anos atrás, isso não era realidade. E aí, o mais próximo disso era o atletismo, né? Eu comecei com arremesso de peso na escola, e aí cheguei no lançamento do martelo. E aí, né, tive alguns treinadores, professor Amara, professor Marcelo Freitas, professor Lourinho, que foi que me descobriu lá em Duque de Caxias. E aí eu me especializei na modalidade de levantamento de peso, na modalidade martelo, lançamento do martelo, que é uma prova também não muito comum, né? Ah, Uhum. martelo, o Thor, não tem nada a ver com Thor. É um implemento, né, que pesa 7 quilos 260, que tu tem que girar e lançar o mais longe possível. Fui 5 vezes campeão carioca, recordista carioca, vice-campeão brasileiro juvenil e vice-campeão sul-americano universitário. E aí eu interrompo a minha vida como atleta muito cedo, porque nesse sul-americano que eu fui juvenil, um outro atleta de um outro país lançou 15 metros na minha frente. E aí que era sempre o sonho olímpico, não, tu treina, tu quer ir pra Olimpíada, né? Então Aham. eu já tinha na minha cabeça que eu não queria ficar como campeão estadual a vida toda, não Aham. era esse o meu objetivo. E aí, em 1998, eu fui para esse campeonato, né, pela seleção brasileira, e vi a diferença grande, né, minha para esse atleta. Eu falei, não, eu não vou chegar nos Jogos Olímpicos. E aí, a partir disso, né, sempre tive uma autocrítica muito forte. Falei, vou ser treinador e vou fazer outros atletas chegarem nos Jogos Olímpicos. E assim começa a minha carreira como treinador em 1998. Caramba, foi assim? Então, Eu decidi, se fosse agora no Instagram com os haters e fãs, você foi seu maior hater. Você falou, eu ih, não fui. dá pra mim, não.
Foi. Eu fui, assim, a autocrítica, eu sempre tive isso muito forte, sempre tive uma análise muito focal lá na frente. Falei, pô, não vou conseguir, vou. Aí continuei treinando E até foi 2000. tranquilo pra você? Ou é tranquilo falar hoje, mas na época você ficou meio Muito tranquilo. frustrado? Foi de boa. Não, Não de vou ser boa, de treinador, então. boa. Vou ser treinador, e aí começa a minha carreira, né? Eu tenho 27 anos como treinador, e visando fazer transformações em outras vidas. Que Legal a minha já demais. estava nesse processo, né? Já Legal. estava estudando, já era universitário. Então decidi ali, bati o martelo e segui minha vida como treinador. Literalmente bateu o martelo, Sim, né? Não, bati o não martelo. podíamos perder essa deixa. Ô, Carlos, Literalmente direto. mas como treinador, eu imagino também que seja uma sensação muito legal de ver o seu pupilo conquistando, né? E aí, conta pra gente, assim, sobre essas conquistas de atletas que você treinou e que foram se destacando e como que você construiu essa Então, relação. eu comecei como treinador de atletismo, né? Me especializei, estudei, fiz vários cursos internacionais. Fui o treinador mais novo de toda a história a fazer o curso de nivelamento internacional pela Federação Internacional de Atletismo. Isso foi em 2002. E em 2002, então assim, eu deixo a minha carreira como atleta em 98. 4 anos depois eu faço meu primeiro campeão sul-americano de lançamento do martelo. Uau! E esse mesmo atleta bateu o meu recorde estadual que eu tinha batido do meu treinador. Então uma sequência assim bem interessante. E a partir daí comecei a me especializar mais, fazer outros atletas em nível nacional e internacional. E a partir de 2003, aí sim eu encontro o pessoal que treinava levantamento de peso no Brasil. Nessa época, no início dos anos 2000, você só tinha foco de levantamento de peso olímpico em São Paulo e em Minas Gerais. Rio de Janeiro Uhum. estava totalmente parado. Encontro esse pessoal, né, encontro esse time de treinadores e comecei a levar atletas que não eram muito bem sucedidos no atletismo para o levantamento de peso. E aí eu começo a trabalhar como treinador nas duas modalidades, atletismo e levantamento de peso. Aí a gente separou uma pergunta com uma dupla aqui, né? Citando uma dupla que eu tenho certeza que você vai ter boas histórias. A Amanda Schott, que também é de Niterói, né? E a Laura Amaro. As duas chegaram a competir em Olimpíadas e passaram pelos seus treinamentos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas atletas e como que foi essa preparação. Então, Amanda de Maria Paula, né? Ela realmente é niteroense, né? Falamos isso com muito orgulho quando encontramos, né, nosso prefeito, nossa vice-prefeita. E a história da Amanda foi bem interessante. As duas ainda treinam comigo, ainda sou seus treinadores. Tenho o apoio técnico do meu irmão, a Javeiro Júnior, do professor Diego, mas quem conduz os treinos sou eu. Amanda, ela larga o crossfit, ela era atleta de crossfit. Uhum. Ela larga isso em 2020. Em 2019, ela compete o maior campeonato do Brasil de crossfit, que é o TCB, e o Campeonato Nacional de Levantamento de Peso. E ela é campeã do levantamento de peso. E aí eu faço uma proposta para ela abandonar o crossfit, se dedicar ao levantamento de peso. Isso foi em 2020. E aí eu tive que, durante 2 anos e meio, dar uma pequena ajuda de custo para ela, que ela não tinha nenhum patrocínio, nada. E aí é onde entra o treinador, que o treinador ele acaba sendo pai, mãe, psicólogo, nutricionista, tudo. E aí eu dei esse aporte financeiro durante 2 anos e meio. Ela morou no quartel. Hoje ela é sargento da Marinha. Laura também é sargento da Marinha. Então a história da Amanda é de muita resiliência, porque ela largou 3 estágios remunerados para acreditar nesse sonho. E em março de 2020 vem a pandemia. Então não houve competição em 2020, ela só vem a competir em 2021, já sendo campeã brasileira e bronze no Campeonato Mundial. Então, assim, foi Que um resultado, acordo, né, né? muito assertivo, quando ela larga toda a sua vida, se dedica a uma modalidade só, e 2 anos depois ela é medalhista mundial. Então, Que assim, legal. é a única medalha em Campeonato Mundial de Niterói, praticamente, com ela, na modalidade de levantamento de peso olímpico. E Laura, eu tenho uma relação com Laura desde que ela tinha 13 anos. Ela larga o futebol com 13 anos para se dedicar somente ao levantamento de peso. E assim, é muita história. Até fiz um texto ontem sobre essa medalha, acabou de ser vice-campeã pan-americana, né? Foi anteontem essa competição, dia 16. E aí, os pais, né, muita dedicação Que legal. para ela chegar nesse nível olímpico. Ela foi sétimo nos Jogos Olímpicos, vice-campeã mundial em 2021. Então, minha relação de anos, né, são 11 anos como treinador e atleta,
e a Amanda foi a partir de 2020. São duas atletas assim que têm um destaque muito grande. Temos uma relação muito fraternal, acho que Legal. transcende treinador e atleta, porque quando você faz a iniciação esportiva, você está lidando ali com jovens atletas. Você manter um treinamento com adultos é um outro nível de relacionamento. Realmente o Sim. atleta está por estar. Hoje elas são independentes financeiramente, né? Graças ao esporte, graças aos seus resultados, aos seus patrocínios. Ambas são sargentos da Marinha, no projeto que tem já há muito tempo nas Forças Armadas. E aí nossa relação transcende treinador e atleta. Que legal, Carlos. Durante a sua fala, me chama a atenção porque a gente fala muito sobre como esses atletas passeiam por diferentes modalidades, né? Uma atleta que teve a origem no futebol, né? E aí se descobriu no LPO. Você mesmo, né? Também com Sim. atletismo e com o lançamento de martelo. E isso me leva muito para um lugar que eu tenho certeza que você é apaixonado, que é o Parque Esportivo e Social do Sim. Caramujo, onde você hoje é gestor. A gente em off aqui, né? Antes de começar para valer com o REC, a gente falou um pouquinho sobre como esse leque de oportunidades é importante para ampliar as possibilidades das crianças e jovens, né, se verem como atletas, né, Carlos? Eu imagino que, assim, o futebol, por ser a modalidade mais popular, a galera, eu vou fazer futebol, e nem sabe, de repente, né? Você falou que são mais 20 modalidades, então, Isso. assim, a criança, o jovem que conhece ali o PESC, tem um leque de opções. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, com o seu olhar de ex-atleta e também de gestor, e também um pouquinho sobre o parque, é claro. Então, o Parque Esportivo, é, nosso prefeito Rodrigo Neves e, na época, nosso prefeito Axel, que na época era vice, em 2013, foi muito assertivo quando levou, né, o Parque Esportivo, e ali, né, direcionado pelo Dr. Otto Bahia, que foi o grande idealizador, que ali poderia existir algo, né? Então o Caramujo ele é conhecido, né, por ser o menor IDH de Niterói, isso já está mudando. A própria mancha criminal já está mudando já há alguns anos. Né? O Caramujo era conhecido por derrubar helicóptero na década de 90. Então, quando acontece o parque esportivo, né, então são pessoas que se unem para mostrar onde seria esse local, esse grande local. Então, nosso prefeito Rodrigo Neves, nosso prefeito Axel Grael, doutor Otto Bahia e a sua esposa Sheila Bahia, que também hoje a Sheila é a coordenadora do Parque Esportivo, ele deu oportunidade. Então, como treinador, eu sempre falo, dê oportunidade que o talento aparece. O poder da oportunidade é inato ao local. Então, quando é instalado o Parque Esportivo, em 2019, em 2020, inaugura com todas as modalidades, o Dr. Otto Bahia me convida para ser coordenador. Eu fui oficial da Marinha, né? Tô na reserva, mas militar para sempre. E ele me convida ali em 2019, um pouquinho antes de inaugurar, ó, gostaria que você fosse coordenador, toda a sua expertise, toda a sua história com o levantamento de peso, não só como treinador de sucesso, né? Já tinha várias medalhas internacionais, mas também como gestor dos projetos sociais que você participa na Marinha. Eu quero que você implante isso no Caramujo. Né? Otto, eu transitei no Caramujo na adolescência com você, eu não sei mais como está. Ele, não, eu quero você. E aí começa a minha relação com o Parque Esportivo em 2020. E aí, quando eu vi realmente o equipamento, vi o número de crianças, o número de escola no entorno, aí eu falei para ele, falei, Otto, em um ano vamos ter atletas aqui competindo em nível nacional. Ele riu, não acreditou. Hoje são mais de 300 medalhas que hoje nós temos no Parque Uau! Esportivo. Então, assim, a medalha, ela é o efeito colateral positivo. Vai acontecer, vai acontecer. Agora, as oportunidades que aparecem, né, no percurso, tá, para se conquistar essas medalhas, isso não tem preço. Então, o parque, né, a cidade de Niterói tem um equipamento. Eu fiz alguns estudos prévios, sem ser clubes particulares. Aham, Aí eu tô falando de Pinheiros, tô falando de Sojipa, Minas Tênis Clube. Não sim. existe outro equipamento no Brasil, dentro de um bairro periférico, que ofereça o número de oportunidade que
que o Parque Esportivo do Caramujo oferece. Não tem. Que legal. Então, assim, se tiver alguém assistindo e puder me mostrar um outro local que tenha esse número de modalidades ofertadas, por favor, Fica o ficaria desafio no feliz. comentários, Fica né? esse desafio, porque eu já fiz essa pesquisa, Que equipamento máximo. público não tem. Carlos, quando você traz essa formação do alto rendimento, né, essas medalhas que chegam pro parque, que são resultados aí de esforço, de dedicação, de Sim, treino, porque a vida de atleta é uma vida que exige, né, uma dedicação muito grande, um empenho muito grande. Também tem aí um pódio social, né? A gente pódio falou um social. pouco dessa mancha. Gostei. É porque eu também jogo um pouquinho aí nessas linhas aí, ó. Vou, Fica o recado aí pro posso doutor Otto, utilizar? se tiver precisando de algum slogan, ó. Não. Mas não é um pódio social, porque quando a gente fala da redução da criminalidade, da ampliação das oportunidades, do incentivo até ao combate à evasão escolar, porque Exato. uma criança que está ali, que se sente acolhida, que tem as portas abertas, também pode ter essa sensação na escola pública que frequenta, Exatamente. né? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse caráter social do esporte, né? Sobre como pais que veem a gente, tios, né? Algum responsável colocar uma criança em contato com essas modalidades, em contato com referências, assim, como isso pode ser transformador, na sua opinião? Então, o esporte em si, aí vamos deixar um pouquinho de lado esse esporte competitivo. Você ter uma rotina saudável, que é isso que te exige você praticar um esporte ou praticar uma atividade física, você, de cara, você tem que ter um sono regular. Senão você não vai conseguir exercer essa questão física. Você vai exercitar desafios, né? Então, se autodesafiar ali nas modalidades, seja levantar mais peso, seja correr mais rápido. Então, a peteca, né? Vamos falar da peteca lá do badminton, quantos você vai acertar. No tiro com arco, quantos alvos você vai acertar. E estão falando de precisão, concentração. Então você tem não só a parte física, mas a parte cognitiva. Então, o atleta, né, quando você se predispõe a ser um praticante, ser um atleta, você não pode ficar noite sem dormir, você não pode usar drogas, então você já tem que se afastar desse ambiente, tá? E você precisa ter uma alimentação saudável. Então, são regras, né, que você tem que começar a seguir, isso a partir de cedo. Os professores falam, né, lá com os alunos, questão da alimentação, já fala do carboidrato, da proteína, do quanto que o sono é necessário para Importante. regenerar. E aí você sai de um círculo vicioso, digamos assim, ainda mais em região periférica, você tem ofertas negativas, então o esporte vem com essa, essa oferta positiva. Então o Total. ganho social é justamente isso. Enorme. Tem algumas competições, que o GERD, por exemplo, a competição escolar, esse aluno, aluna, só vai competir se a diretora assinar autorizando, não é nós que fazemos a inscrição, é a escola. Então, Fundamental, se não né? tiver uma frequência, a diretora não assina. Então, esse aluno, esse atleta, ele é obrigado. E aí, quando nós temos todos os nossos professores, os professores são formados, né? Então, o paradigma, né? Você muda o paradigma e você muda o olhar. Pô, a professora é formada, a professora fez faculdade, a professora fez pós-graduação, você muda, pô, então eu quero ser igual a professora. Sim, Eu não sim. quero ser igual aquela pessoa que tá de moto, né, atravessado. Não, não quero. Quero ser igual a professora, Tem ser igual ao outros professor. exemplos, O né? exemplo positivo, o exemplo Sem arrasta, contar, né? não, total, e sem contar a relação também daquela criança com o lugar da onde ela veio, né? A gente vê hoje os atletas bem-sucedidos, eu tenho orgulho, né, da onde eu vim, então eu vim ali de uma região periférica, eu vim do Caramujo, trabalho em equipe, porque tem que saber, né? Imagina, o cara jogar futebol e não saber trabalhar em equipe, acabou, né, Carlos? Aí já Exatamente. respeito também, né? Eu acho que esses valores aí são importantíssimos. E a gente separou perguntas sobre isso também, porque você também atua, né, na Subsecretaria de Direitos Humanos. A sua agenda deve ser uma maravilha, né? Como é que você conseguiu vir gravar com a gente? Porque, cara, o cara tá com uma agenda aqui que a gente teve que lutar para ter o Carlos aqui com a gente. Mas eu queria saber se no meio de tantos aí afazeres, né, e dessa sua contribuição tão significativa com o desenvolvimento da cidade, nas horas de lazer, de folga, qual é o seu cartão postal em Niterói? Qual lugar que você mais gosta na cidade?
Eu gosto muito do Horto Botânico do Fonseca. Eu moro no Fonseca, né, ali perto da Alameda, então consigo ir andando, fazer minha corrida, minha atividade física, e me sinto muito acolhido ali. É um espaço bem arborizado, um espaço que está bem cuidado, como todo equipamento de Niterói. Então é um espaço que eu gosto muito, o Horto Botânico de Niterói. É convidativo mesmo, né. Muito Ali bom. é legal. Aliás, Niterói é uma cidade que por si só, né, a gente estava falando também de democratização do esporte, é um convite aos esportes que às Sim. vezes nem precisam de investimento, dar uma corrida, né, aproveitar a orla, caminhar, ver o pôr do sol, tudo que você pudesse Niterói, exercitar e aproveitar Niterói, né. É apaixonante, apaixonante, é um convite ao apaixonante. esporte. E aí pra gente seguir encerrando, nós como niteroienses aí, torcedores pela candidatura de Niterói e Rio ao Pan-Americano e Parapan, temos com certeza um reforço na torcida de quem, né, viveu e vive o esporte. Carlos, para você, qual é a importância da gente receber um evento do porte, do tamanho do PAN e do Parapan em 2031, aí já reforçando a nossa torcida? Olha, será, né? Nós tivemos assim vários cometas, né, passando pelo Brasil, começando pelos Jogos Pan de 2007. Então, 2007, 2011, Jogos Mundiais Militares. Então foi assim que eu até entrei para a Marinha, foi por conta dos Jogos Mundiais Militares. Copa do Mundo 2014, 2016 fomos coroados com os Jogos Olímpicos, que foi um grande Nossa, foi demais, né? marcador, né? Eu trabalhei, né, ferozmente na organização lá do levantamento de peso nos Jogos Olímpicos e trazer e sentir essa energia já acontecendo, né? Ver o nosso prefeito vibrando, nossa vice-prefeita lá combatendo e mostrando o quanto que Niterói é importante para isso acontecer. Eu fico muito feliz e eu faço já um raio-x, né? Já faço um pró-diagnóstico, digamos assim, esportivo, de que teremos vários jovens do Caramujo, do Parque Esportivo Social do Caramujo, competindo em 2031. Nós E temos tempo para brilhando, isso, ir e brilhando, e com brilhando. certeza trará frutos para a cidade. A cidade merece, a cidade está se preparando não só para esse evento, mas para vários eventos que ocorrerão aí dentro dessa maravilhosa gestão. Legal demais. Carlos, muito Eu que obrigada pelo agradeço. papo. Eu tenho certeza que nós vamos depois conversar sobre os frutos, né, de tudo que está sendo plantado no Parque Esportivo Social e na cidade de modo geral, né, porque isso se espalha e essas medalhas aí vão ser um legado para sempre, né, para os atletas e para a cidade. Sim, eu convido quem ainda não conhece o Por Parque Esportivo Social do favor. Caramujo. Nós temos lá mais de 20 modalidades, assim, atletismo, levantamento de peso, skate. Vamos regressar agora com tiro com arco esportivo. Escalada também está para começar, badminton, jiu-jitsu, futebol. Então são dezenas de modalidades. Opção não falta. E olha só, se o Carlos em 5 anos aí fez um pupilo, né, ser medalhista a nível mundial, rapaz, dá Sim, tempo pro dá PAN, tempo, dá dá tempo. tempo. Vem que dá tempo. É, pessoal, vamos ficando por aqui. Fica o convite para que vocês conheçam o PESC e outras iniciativas da cidade também ligadas ao desenvolvimento social e ao esporte. E, é claro, seguir também nos acompanhando nos canais oficiais da Prefeitura. Até o próximo Niterói Cast. Valeu!